Parte 2 do resumo de Mirai Nikki. A parte 1 tá na descrição e no card. E então, lembra do diário do Oji Kozaka? Um diário aprendiz, ele pode ser quebrado, já que não é um original. A oitava cria aprendizes com o seu diário, como um servidor. O plano do Akize é atrair os aprendizes que vêm atrás deles, desligando a torre do local, para desconectar eles do servidor da oitava. A Yuno aparece nesse lugar, já que ela também sabe do plano, já que ela vê o futuro do Yuktero. Então eles são atacados por um casal com diários aprendizes. A torre é desligada. Porém, quando esse casal estava sem saída, eles revelam ser reais portadores de diários. Eles são a Ai Mikami e o Marco Ikusaba. Eles são os sétimos e têm o diário da troca. Um vê o futuro do outro. Então, restando a Yuno e o Yuktero, eles entram em combate com os sétimos. E além de perderem o combate, eles também perdem os diários. No hospital, a menina Yuryu vai cuidar do primeiro para pegar dicas de como derrotar os sétimos. Mas isso é forjado para o diário do Yuktero e da Yuno receberem informações da nona e os sétimos que estão com os diários não destruírem eles. O pai do Yuktero aparece e passa o dia com ele. Ele é um cara cheio de dívidas e procura o diário do filho dele, pois prometeram acabar a dívida dele caso ele destruísse o diário do Yuktero. Os sétimos ligam e um novo combate começa. Em uma torre, atraído pelo diário do Yuktero, o pai dele tem a chance de quebrar, mas eram diários falsos e a Yuno recupera os verdadeiros e a torre começa a desmoronar. O Marco sempre cuidou da Ai, mesmo quando eles eram crianças abandonadas. Até o dia de se casarem, um sempre cuidou do outro. E por isso o diário da troca ser sobre o futuro do outro. Eles iam pular da torre de paraquedas, mas começa a luta novamente. A Yuno engana o Marco com o futuro falso do diário falso e acerta a Ai, conseguindo o paraquedas dela. Mas o pai do Yuktero pega o paraquedas e foge, encontrando a mãe do Yuktero que tá preocupada com o filho dela, mas é acertada por um golpe de faca e acaba morrendo. O lugar todo em pedaços, todos estão presos nos destroços, menos o Marco, que volta para ajudar. Ele também estava ferido, e com a Ai prestes a morrer, ele só queria estar com ela. Yuktero e a Yuno fogem com o paraquedas dele, e a torre explode e desmorona. Yuktero até gostava de alguém, antes mesmo dos diários, mas a Yuno, preocupada com isso naquela época, impede de toda forma dele ter algum progresso com ela. Isso poderia ser um flashback inútil, mas não é bem assim. Enfim, Yuktero pede para o deus trazer a mãe dele de volta. Ele diz que já tá morrendo e não pode fazer mais nada. A Murumuru até diz que quem se torna Deus pode trazer pessoas de volta, o que deixa o Yuktero determinado, principalmente quando o pai dele é morto. Mesmo sendo um traidor, ele levaria o Yuktero para ver as estrelas, mas é morto por uns caras vestidos de segurança. E o Yuktero revida e mata eles também, e agora sim quer se tornar Deus para trazer as pessoas de volta. E que dessa forma a Yuno também é inimiga dele, mas a Yuno disse que está pronta para morrer por ele. A oitava, Kamado Eshita, cuidava de um orfanato, inclusive os sétimos já foram de lá. A oitava tinha o diário servidor. Na verdade, ela nunca quis ser Deus, mas as crianças do orfanato queriam fazê-la Deus, com os diários aprendizes deles. O 11º, John Balkes, era o prefeito da cidade. Tava manipulando para fechar o orfanato. Ele queria tomar o diário servidor. Ele possuía o diário observador. Mas na reunião com Deus, Yuktero e a Yuno aparecem e tão muito OP. Yuktero expõe o 11º, que ele era o prefeito. Ele descobriu investigando com o seu diário. Então, como todos já se conheciam, as identidades de todos serão reveladas. E restavam no jogo o primeiro, Yuktero Amano. A segunda, Yuno Gazai. A oitava, Kamado Eshita. A nona, menina Yuryu. E o 11º, John Balkes. E a nona, o Nishijima e o Akize estavam investigando a Yuno para saber quem era o terceiro cadáver. Ela era adotada e os testes de DNA estavam complicados.
um trato do primeiro e a segunda com a oitava, que estava encurralada pelo prefeito. Os aprendizes da Kamado não tinham medo do Yuktero, pois seus diários aprendizes davam conta. Então a aliança entra em combate com o John, que corta o sinal dos aprendizes. Então Yuktero e Yuno traem a oitava e matam os aprendizes, mas a oitava foge para o carro do Nishijima, que trabalhava para o prefeito. Yuktero dirige e vai atrás deles. Após alcançar, a Nona e o Akize aparecem, falando que o cadáver da casa da Yuno era da verdadeira Yuno. Fizeram um teste de DNA com um cordão umbilical dela, que tinha no seu orfanato. E essa que estava com Yuktero era uma impostora. Mesmo assim, o Yuktero coloca confiança na Yuno, e o carro do prefeito foge. O 11º queria transformar o diário servidor da oitava em um supercomputador, que transformaria todos da cidade em aprendizes do diário, já que o diário do prefeito poderia monitorar outros diários. A menina Yuryu até tenta impedir, e o deus revela para ela que o 11º que teve a ideia da criação dos diários. Assim Deus deu o poder divino aos diários. O John é um dos criadores. O Nishijima se declara pra Nona, quer se casar com ela. Ela é meio durona, mas até parece que dá pra ir. Mas enquanto o Nishijima tá salvando ela, ele é atingido e ela perde a mão. O Nishijima, já quase morrendo, salva ela de novo, mas acaba morrendo de vez. Mas o primeiro chega e salva ela, e disse que estava usando ela como isca. Pressionado a ser derrotado, o 11º se esconde em um cofre da família Gazai. Só quem poderia abrir além dele seria membros da família Gazai, mas ele fica tranquilo quanto a Yuno, já que ela é uma impostora. O plano de Yuktero colocou tudo a perder. A Nona, com ódio do Nishijima morrer, agora quer matar o primeiro. O Yuktero manda uma mensagem para Yuno pedindo ajuda. Ela estava atrás da oitava, mas o Akize salva ela e o futuro muda. A Nona descobre a localização do Yuktero pelo barulho do diário, mas chegando lá, só tava o celular e ele atinge ela e vai atrás do prefeito. A Nona ainda não tinha morrido, mas tem uma bomba nela mesma. Quando seu coração parar de bater, a bomba será acionada. O objetivo é destruir a porta do cofre, e essa bomba explode, mas não dá em nada. Mas a Yuno, mesmo sendo uma impostora, consegue abrir a porta e mata o 11º. O jogo já tá acabando, e o Yuktero anota o nome das pessoas que ele matou para trazê-las de volta. Mas o tempo tá entrando em colapso. O tempo de vida do deus tá acabando. A Murumuru até desconfia se ele fez algo, porque ele ainda tinha mais tempo. O Akize junto da oitava vão questionar o deus. Akize pergunta se Yuktero se tornar deus, ele realmente poderia trazer todos de volta. Mas Deus revela que o Akize é uma criação dele. Tudo que ele fez era da vontade do deus para observar o jogo. Ele ia destruir o Akize, a não ser que ele provasse que já fez algo por vontade própria. Mas o seu diário aprendiz veio da vontade dele mudar o futuro e salvar Yuktero. O diário do detetive. Akize se encontra com o primeiro e a segunda para contar a verdade, mas a Yuno quer matar ele e ele prevê tudo. O Yuktero vai atrás da oitava. A Yuno tá perdendo pro Akize, mas ela se acerta e diz que vai contar pro Yuktero que ele deixou ela morrer. O Akize vai atrás do primeiro e ela fala que o Yuktero será enganado de acordo com o diário do amor. O Yuktero se encontra com seus amigos que estavam protegendo a oitava. A Hinata diz que ninguém poderá ser revivido, só o corpo volta, mas a alma não. Foi isso que o deus disse para o Akize, mas o Yuktero, desesperado e acreditando no que a Yuno disse sobre ser enganado, ele mata todos. Akize chega tentando convencê-lo, falando que o plano da Yuno era matar ele no final. Mas a Yuno chega também, e o Akize beija o Yuktero. E então começa o combate da segunda com o Akize. Ele vai matar ela, é o que o seu diário diz. Então ele acerta o diário dela, mas nada acontece. Ela tem outro diário e acerta o pescoço dele. A Yuno então mata a oitava.
restando o primeiro e a segunda. O Akise, quase morrendo, fica teorizando sobre como a Yuno poderia ter 2 diários, até que ele chega a uma conclusão, mas sem poder falar, ele é decapitado pela Yuno, mas consegue mostrar a mensagem no celular para o Yuktero. Murumuru reduz o deus ao seu núcleo para o mundo aguentar até o dia 28 de julho e se proclama a Deus. Então, restando apenas o primeiro e a segunda, eles passam o tempo juntos até o final feliz, que seria no próprio dia 28. Yuktero até sabe que a Yuno ainda esconde algo, mas mesmo assim resolve aproveitar os últimos dias. Eles fazem de tudo, passam o tempo juntos, namoram, enfim, né? O happy end do diário da Yuno foi até adiado de 28 para 27 de julho. Então Yuktero pergunta para a Yuno sobre a mensagem do Akise, que dizia que o mundo estava no seu segundo ciclo. O primeiro ciclo, a Yuno se tornou Deus e então voltou no tempo. E a Yuno enlouquece de vez, quer matar o Yuktero, mas a Murumuru aparece e mostra para o primeiro que as coisas realmente aconteceram diferente. Mas a Yuno e ele também foram os últimos sobreviventes nesse primeiro ciclo e concordam em cometer suicídio juntos. Mas a Yuno mente e se torna Deus. Tenta trazer o Yuktero de volta, mas descobre que a alma não pode ser trazida. Então ela volta no tempo, mata ela mesmo desse segundo ciclo, ajudada pela Murumuru, que enganou Deus para trocar as Yunos, e a segunda fica com os 2 diários. A Murumuru joga o Yuktero e proclama a segunda a vencedora, mas Yuktero é salvo pela nona, que tá até parecida com a Murumuru pelas roupas, e elas duas lutam. Então a Murumuru e a Yuno voltam no tempo novamente para o terceiro ciclo. A Yuno é tão doida que pretende ficar matando ela mesma e tomando o lugar dela, vencendo o jogo, ficar com Yuktero até o dia que ele também vai morrer e repetir tudo novamente. O primeiro e a nona foram atrás da Yuno. A nona fala que Deus estava desconfiando que a Murumuru não fosse a que servisse a ele, mas outra que servisse a Yuno, que era Deus de outro lugar. Então ele dá metade do poder que ele ainda tinha à nona. O Yuktero quer salvar a Yuno desse mundo, mas a segunda original chega, com os pais dele presos. A nona até fala que eles não são os pais dele de verdade, que eles já morreram, que ele devia parar de mexer tanto com as coisas desse mundo, para não atrapalhar a casualidade. A Yuno acerta uma facada no próprio pai, quando ele chega na casa dela, e vai atrás do Yuktero, e começa a lutar com ele, com a ajuda da Murumuru. A nona tinha ido fazer um telefonema para o Keigo Kuruzu, que o filho dele sofria de uma doença que poderia ser tratada, assim cumprindo a promessa dela. O Yuktero até estava indo bem, mas a Yuno resolve prendê-lo em uma realidade ideal, com tudo que ele desejasse, menos ela mesma naquela realidade. A nona luta com a Murumuru e até vence, mas a Yuno libera os poderes dela e a Murumuru se transforma nesse bicho feio e vence a nona. Mas acontece que toda a casualidade desse terceiro mundo, desse terceiro ciclo, já estava muito alterada com essa luta. Murumuru tenta consertar as coisas, como a facada no pai da Yuno, para a segunda matar ela mesma desse ciclo e conseguir repetir o jogo novamente. Mas o futuro começa a mudar novamente, quando a Yuno vê que ela antes do jogo amava seus pais e ainda restava inocência nela. A casualidade muda e coisas como o pai da Tsubaki morrer não vão acontecer, ou o 12º conseguir capturar o professor serial killer, e até mesmo John Balkis prever que perderia, então desiste de criar os diários. Tudo mudou dessa vez. Yuktero, no seu mundo ideal, consegue sair de lá. Ele troca tudo isso pela Yuno, e nisso a Murumuru do segundo ciclo também se liberta. Ela tinha sido presa pela Murumuru do primeiro ciclo, a que servia a Yuno, e as Murumuru lutam entre si. Então Yuktero chega na Yuno e pede para ela matar ele e voltar ao seu ciclo como a deusa. Mas por tudo o que aconteceu, percebendo que ela, do terceiro ciclo, poderia viver bem e se acertar com os seus pais, e pelo amor do Yuktero, ela se apunhala.
A Murumuru 2 concede Yuktero o deus do segundo mundo. O terceiro mundo não existiu o jogo dos diários. Todos tiveram futuros interessantes, como o John, prefeito, tá namorando com a oitava. Ou a própria Yuno tá de bem com a sua família, tendo amizades, mesmo sentindo algo faltando. E o Yuktero que consegue namorar aquela garota que ele gostava. Mas quase 10 mil anos se passaram, e o nosso Yuktero do segundo ciclo, ele passou esse tempo todo com a Murumuru e nada mais. É triste, muito melancólico, ver que o anime acaba com essa solidão após tudo. Mas na cena final, após o encerramento, vemos a atualização do diário do Yuktero com a mensagem de que a Yuno via encontrá-lo, o que dá uma esperança sobre o final do anime. Mas melhor do que ter a esperança é ver o que realmente aconteceu. Um ano após o fim do anime, saiu uma OVA, um episódio extra contando esse final. A Murumuru do terceiro ciclo tinha prendido a Murumuru do primeiro, que antes de ser presa, conseguiu pegar as memórias da Yuno e selar elas. E o tempo passa, e o final da vida do deus também se aproxima. Ele terá que achar um meio de conseguir um sucessor. Os diários já não poderão mais ser criados. E a Yuno vive sentindo um vazio, à espera de alguém, sem saber quem. Como se esperasse algo, ela entra no espaço de Deus. Mesmo a Murumuru tentando impedir, a nona ajuda ela, pois a nona não tinha morrido. Ela ficou nesse mundo, inclusive teve filho com o Nishijima, do terceiro mundo. A Yuno encontra a sua Murumuru, que sempre esteve falando com a Yuno, e das memórias da Yuno que morreu para ela. E o deus permite isso, acreditando no vínculo da Yuno com Yuktero. E ela se torna deus desse terceiro mundo e vai encontrar o Yuktero. E bom, a primeira coisa que vão fazer é ver as estrelas. E depois disso, os dois começam a governar o mundo juntos. Obrigado por assistir. Deixa um like, se inscreva e um comentário sobre algum anime que você queira um resumo. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!